Hello, greetings to everyone. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Thales, este é meu canal dedicado ao ensino do inglês e hoje nós vamos começar a ver um tópico que eu já dei bastante pincelada nos últimos tempos, que é o presente perfeito. Só que nós vamos comparar o presente perfeito, o present perfect, com o passado simples, né? Então, essas comparações de tempos verbais, elas são importantes para você entender quando se usa um tempo verbal e quando se usa outro. E tem situações que você pode usar tanto um quanto o outro, tá? Então nós vamos começar a ver isso hoje. Let's get into it. Deixa eu aumentar aqui. Tamanho da letra. Da letra não, né? Do zoom, né? Bom, aqui nós temos uma estrutura importante, um exemplo muito interessante, tá? Que é um exemplo que tem em uma das gramáticas que eu tenho, né? Que eu fiz um vídeo, né? Recomendando algumas gramáticas, alguns livros de inglês, e eu recomendo fortemente que você dê uma olhada nesses vídeos, tá bom? Bom, vamos lá. Aqui nós vamos ler, né, frase por frase para você entender o contexto. Primeiro nós temos Tom is looking for his key. Tá? Nós temos aqui, ó, uma estrutura já estudada pela gente, né? Na verdade, acho que um dos primeiros vídeos que eu gravei no canal foi desse tempo verbal. Que tempo verbal é esse? Esse tempo verbal é o present continuous. É o presente contínuo, que é composto pelo verbo to be, mais o verbo principal acrescido de ing, tá? Então, esse é o presente contínuo. Presente contínuo, gente, quando que a gente usa o presente contínuo? Usamos quando é uma ação contínua, evidentemente, né? Ela está acontecendo ou no momento da fala, ou em torno do momento da fala, ou uma situação que está vigente. Eu falo assim, I am reading a book. Eu estou lendo um livro. Agora, eu não estou lendo o livro, mas eu estou no processo de leitura de um livro. Então, é uma das situações, tá? Do presente contínuo. E outra é quando a gente fala assim, we are studying English now. Nós estamos estudando inglês agora. Então, no momento da fala, a ação está acontecendo. Então, tem essas situações, ou no momento da fala, ou um momento em torno, ou no contexto do momento da fala, né? Em que você não está fazendo a coisa naquele momento. E tem outras situações também que nós podemos usar o present continuous para expressar ações futuras, eventos futuros. Por exemplo, I'm seeing a doctor next week. Eu estou vendo um médico na semana que vem. Então, a frase está no presente contínuo, mas a ideia expressa é futuro. Então, mas vamos voltar aqui no exemplo. Então, aqui, ó, Tom is looking for his key. Então, Tom está procurando pela chave dele, tá? Então, aqui, ó, Tom está no processo de procurar a chave, né? Ou ele está procurando a chave naquele momento. Por que é o presente contínuo? Porque é o verbo to be, né? A gente já viu, mas é sempre bom lembrar. O que é o verbo to be no presente? Pode ser am, pode ser... Peraí, gente. É que eu tô com o teclado desconfigurado, mas eu vou acostumando. Am pode ser is ou pode ser are, certo? O verbo to be no presente. Aqui nós estamos usando is, por quê? Porque Tom, ele pode ser substituído pelo subject pronoun, pelo pronome sujeito he, né? Então, he is looking for his key. Ele está procurando pela chave dele. E eu ainda posso usar a forma abreviada, né? Utilizando o apóstrofo, né? Eu posso pegar aqui e colocar... Ih, gente... Eu ainda tenho que configurar esse teclado.
eu posso usar aqui, ó, his. He's looking for his key. Ele está procurando pela chave dele. Então, tem várias formas, né? O verbo look sozinho é o verbo olhar, mas aqui nós temos um phrasal verb, porque look for é o verbo procurar, né? Então, look for significa procurar alguma coisa, que você perdeu, etc. Bom, aqui nós temos um subject pronoun, pronome sujeito, e aqui, ó, nós temos um pronome adjetivo, adjective pronoun. O his está acompanhando a palavra que. O que é his? É o pronome adjetivo correspondente ao pronome sujeito he, tá? Então, ele está procurando pela chave dele. Então, os pronomes adjetivos, eles acompanham substantivos, né? Então, eles funcionam sintaticamente, né? Digamos assim, como... É como se fosse... Gente, acho que é adjunto adnominal, né? É como se fosse, ou seja, ele acompanha o nome, tá? He can't find it. Então, aqui nós temos um complemento. Então, aqui na primeira frase, nós vimos que ele está procurando pela chave dele. E aqui nós temos he can't find it. Aqui nós temos o verbo modal can, que é o verbo poder, tá? O verbo can, ele vai expressar capacidade, habilidade, permissão, né? Basicamente são essas situações, né? Existem outros verbos modais também que têm similaridade, podem ser usados em outras situações, mas uma coisa é fato, o verbo can é o único, né? Verbo modal único que expressa a habilidade ou capacidade de fazer alguma coisa, né? I can swim. Eu posso nadar. I can speak English. Eu posso falar inglês, né? Outros verbos modais você não vai poder usar. Mas, Thales, mas tem o verbo to be able to. Tem. A expressão to be able to significa ser capaz de. Mas aí, né, não é um verbo único, né? É uma expressão, né, que tem uma equivalência com o verbo can, mas também não é isso. Então, aqui nós temos he can't find it, ou seja, ele não pode. Aqui, gente, tem um sentido de ele não consegue. Ele não consegue encontrar a chave. Então, ele está procurando pela chave dele e ele não pode ou não consegue encontrá-la, encontrar a chave. Então, can é o verbo modal. Aqui ele tem esse sentido, né, de conseguir, né? Esse sentido de conseguir fazer alguma coisa. Aqui ele diz que não consegue. He can't é a negativa, ele não consegue o quê? Encontrar. Find é o verbo encontrar. E esse it aqui é um pronome objeto que está substituindo a palavra que, né? Ele não consegue encontrar o quê? A chave. Então, observem que nessas duas frases nós temos três tipos diferentes de pronome. Nós temos o subject pronoun, pronome sujeito. Temos o adjective pronoun, pronome adjetivo. E temos o object pronoun ou objective pronoun, que é o pronome objeto. Tá bom. Aqui ainda a gente não chegou no objetivo dessa frase, tá? Que eu quero mostrar para vocês. Porque lembra que eu falei com vocês que esse vídeo é um comparativo de tempos verbais, né? Que a gente vai comparar o presente perfeito com o passado simples, tá? Eu já dei várias dicas dessas diferenças em vídeos anteriores, do próprio presente perfeito, né? Mas aqui a gente vai mergulhar mais nessas diferenças. Aqui ele está falando, he has lost his key. Ele perdeu a chave dele. Aqui nós temos o presente perfeito. Thales, o que é o presente perfeito? Gente, pulou aqui a frase. Peraí. O que é o presente perfeito? É o verbo have ou has. Pode ser have ou pode ser has, né? Mas
o verbo principal no past participle. Mais o verbo principal no particípio. Por que pode ser have ou has? Por quê? Vai depender do pronome sujeito. Se o pronome sujeito ou o sujeito da frase for he, she ou it, nós vamos usar has. Por isso que aqui nós temos he has. Tá? E lost é o particípio do verbo lose. É um verbo irregular. Então, no presente perfeito, nós temos que usar a terceira coluna das conjugações verbais, né? Então, eu já até mostrei para vocês, né? Eu acho que quase todo vídeo eu reforço essa ideia para você memorizar, né? O que acontece? Nós temos toda a gramática, né? Tem as conjugações verbais. Porque em inglês é muito mais fácil, né? As conjugações verbais são mais simples, assim, eu falo em termos de verbo, né? Nós temos vários tempos verbais, mas os tempos verbais, gente, aqui eu coloquei errado, é lose, lost, lost. Eu vi que você gritou aí, Thales, corrige aí. O que acontece, gente? O verbo em si, em inglês, ele não tem tanta variação, né? Ele não é igual no português, que é modo temporal, desinência, número pessoal. Aí tem, né, as desinências vá, ia, ria, rá, né? Então, assim. E tem as desinências de número, né? Por exemplo, eu estudei, né? Então, você tem as desinências de número, que pelo verbo você sabe qual que é o sujeito, né? Você sabe que é a primeira pessoa, singular. Em inglês a gente não tem isso. Em inglês é mais simples nesse aspecto, né? Bem mais simples nesse aspecto. O verbo em si, ele vai ter, por exemplo, ó, infinitivo ou presente simples, passado simples, particípio passado, tá? Então, assim, toda gramática tem uma listagem de verbos em que você vai ter essas três colunas. No caso aqui, tanto o passado simples quanto o particípio são iguais, né? É um verbo irregular. Por que é irregular, Thales? Porque os verbos regulares, eles terminam com ed, tanto no passado simples quanto no particípio. Então, todo verbo regular termina com ed. E a maioria absoluta dos verbos, né? E tem uma listagem única, né? De mais de 100 verbos irregulares, em torno de, eu não sei exatamente quantos, mas é sempre cacetada, verbos irregulares que você tem que memorizar, né? Se você quiser escrever e falar corretamente. A boa notícia é que o verbo irregular, existem verbos irregulares que seguem um padrão, né? Por exemplo, você pode agrupar os verbos irregulares que têm o passado e o particípio iguais, agrupá-los para você estudar junto e aos poucos ir memorizando. Eu não recomendo, eu já falei isso de novo, eu não recomendo você estudar verbo pegando a listinha de verbo e ficar decorando. Eu recomendo você estudar pelos exemplos, fazendo exercício, você vai lendo, vai falando, e aos pouquinhos você vai memorizando. Quando você assustar, você já decorou tudo, né? Já memorizou tudo. É a melhor abordagem, tá? Bom, continuando, ó. He has lost his key. Aqui eu vou explicar para vocês por que eu usei o presente perfeito aqui. Gente, o presente perfeito, apesar de eu usar, né, um verbo no particípio passado aqui, o próprio nome diz, por que ele é um tempo presente? Ele tem ligação com o presente, ele tem conexão com o presente. Porque quando eu falo assim, he has lost his key, eu vou traduzir como ele perdeu a chave dele, certo? Mas por que eu usei o present perfect? Porque ele ainda não encontrou a chave. He can't find it. Então, ele perdeu, ele não tem a chave agora. Quando eu falo he has lost his key, it means, significa o quê?
He doesn't. Pera aí, gente. Vou copiar aqui para facilitar. Esse teclado desconfigurado. He doesn't have it now. Então, quando eu falo ele perdeu a chave dele, significa que ele não tem a chave dele agora, no momento da fala. Então, tem conexão, tem ligação com o presente. Aqui já tem essa dica, né? Quando eu falo he can't find it, e quando eu falo he's looking for his key, quer dizer que no presente ele está procurando a chave dele. E aqui eu estou dizendo que ele perdeu a chave dele, tá? Ok. Entendemos essa situação, certo? Aí, olha só. Now, Tom has found his key. He has it now. Aí vamos entender aqui. Now é agora, certo? Tom has found his key. Found é o quê? É o particípio do verbo find. Então você tem find, found, found. É um verbo irregular também, né? O passado simples e o particípio passado tem a mesma configuração. Ok. A grafia é igual. A mesma configuração, a grafia é igual. Bom, find, found, found. Ok. Então, é o verbo encontrar. Então, aqui, qual que seria a tradução? Agora, Tom encontrou a chave dele. He has it now. Tá vendo que tem conexão com o presente? Eu tô dizendo que Tom encontrou a chave dele e ele tem a chave agora. Então, eu uso também o present perfect. Eu posso até interpretar de uma forma diferente, porque o present perfect também é usado. Eu quero introduzir um fato novo, uma notícia nova, né? He has found his key. Ele encontrou a chave dele. Certo? Eu estou introduzindo uma informação nova. Eu posso usar o present perfect para introduzir uma informação nova, né? Notícias de jornal usam bastante esse tempo verbal, né? E as variações dele também, né? Porque você tem presente perfeito, tem presente perfeito contínuo, tem o futuro perfeito, né? Você tem o passado perfeito contínuo, tem a voz passiva, enfim, tem várias variações disso aí. Mas é nesse sentido, né? Então, eu até diria que é o tempo verbal mais usado. Assim, que eu encontro mais nas leituras, né? Na fala, eu não sei, né? Eu nem paro muito para ficar pensando quando eu falo. Se eu falo muita coisa com present perfect, eu acho que não uso tanto assim, não, no dia a dia. Eu falo, isso até parece, né, que eu uso inglês muito no dia a dia. Eu uso mais inglês quando eu vou viajar, né, gente? Vou viajar, eu uso bastante. Mas, assim, no Brasil aqui, raramente, né? Eu uso inglês. Então, até bom eu gravar esses vídeos para praticar também. Bom, vamos voltar aqui. Então, você entendeu aqui? No primeiro exemplo, tem conexão com o presente, certo? Porque eu falo que ele perdeu a chave, né? He has lost his key. Quer dizer o quê? Que ele não tem a chave dele agora, que ele está procurando a chave dele e que ele não consegue encontrar a chave. Então, tem conexão com o presente. Aqui eu estou dando uma informação. He has found his key. Ele encontrou a chave. Então, eu uso present perfect nessa situação também. Agora, olha só que interessante. Aqui nós temos as comparações em perguntas, tá? A primeira pergunta, ela é feita com o present perfect. Como eu faço perguntas no present perfect, Thales? Eu pego o verbo have, inverto a ordem, né? Se na afirmativa eu tenho a ordem sujeito, verbo have e o verbo principal no particípio passado, na hora de fazer a pergunta eu inverto. Eu pego o verbo have e coloco antes do sujeito. Então aqui vai ficar has he, né? Na afirmativa seria he has lost his key. Ele perdeu a chave dele. Para a pergunta vai ficar como? Has he lost his key?
né? O presente perfeito, gente, o verbo have, ele faz pergunta sozinho, ou seja, não usamos verbos auxiliares, né? Que verbo auxiliar? Do, né? Does no presente, did no passado. Não usamos verbos auxiliares. Ou seja, ele faz pergunta sozinho, ele responde sozinho na afirmativa, ele faz negativa sozinho. Então, assim, eu uso o verbo have como se fosse verbo auxiliar, mas na verdade não é verbo auxiliar, né? Eu faço pergunta com ele mesmo. Aqui, como a gente não tem um pronome interrogativo na pergunta, aqui ela é uma pergunta yes ou no, né? Yes or no question. Ou seja, a resposta a esta pergunta será ou yes ou no. Eu posso fazer, has he lost his key? No. He has found it. Ou seja, não, ele encontrou a chave. Tá vendo que eu respondi no Present Perfect também? Que aqui eu tô introduzindo informação. Olha, ele encontrou a chave. Eu usei o Present Perfect porque ele está com a chave agora. Então, ele encontrou. Tá vendo? É como se fosse um tempo presente. É um tempo de situação presente. Agora, olha só o segundo caso. Aqui eu perguntei, did he lose his key? Aqui é uma pergunta no passado simples. Gente, lembrando, passado simples, nós temos que usar o verbo auxiliar did, tá? E passado simples, gente, é o tipo de tempo verbal em conexão com o presente, né? Não tá ligado, não tá vinculado, não tá com o contexto presente. Quando eu falo assim, I traveled to Los Angeles last month. Eu viajei a Los Angeles no mês passado. Viajei, certo? A ideia aqui é dizer o quê? Que eu fui. A viagem foi feita lá no passado. Então, assim, no passado simples é muito comum, não é obrigatório, mas é muito comum eu usar expressões adverbiais no passado, né? Ou advérbios expressando ideias no passado, advérbios de tempo, tá? Porque é uma ideia, um evento, uma ação, né? Que foi completada no passado, tá? Então, aqui eu tô dizendo o quê? Did he lose his key? Ele perdeu a chave dele? Yes, he did. Sim, ele perdeu. Né? Aqui nós temos as famosas short answers, né? Que são as respostas curtas. Resposta curta, né? A gente usa o verbo auxiliar. Verbo da pergunta vira o verbo da resposta. Como eu fiz a pergunta com o verbo auxiliar did, na hora de responder, eu uso o verbo auxiliar também para responder. Na afirmativa, eu poderia dizer no, he didn't, né? Pera aí, gente. No, he didn't, certo? Yes, he did. No, he didn't. Então, aqui nós temos uma pergunta que também é uma yes or no question, certo? É uma pergunta cuja resposta vai ser yes ou no, tá? Vai ser yes ou no. Voltando aqui. Bom, eu queria só lembrar alguns aspectos, né? Antes da gente continuar. Na primeira pergunta, olha só, has he lost his key? Gente, eu tô brigando com o pernilongo aqui, que já arrancou pedaço meu hoje aqui. Mas enfim, o famoso quem sabe faz ao vivo. Uma hora eu pego esse pernilongo. Bom, has he lost his key? Olha a forma que eu respondi aqui. No, he has found it. Aqui, gente, primeiro, vamos à forma clássica, né, de responder essa pergunta. Has he lost his key? Eu posso dar um yes or no question, dar uma resposta curta, short answer, posso. Eu posso colocar yes, he has, né? Yes, he has. Ou no, he hasn't.
Yes, he has. No, he hasn't. Tá vendo que é uma resposta curta? Resposta curta, eu uso o verbo have, tá? Aqui, gente, na resposta do exemplo, o que acontece? Eu estou dizendo no e eu tenho aqui uma outra oração afirmativa para dizer aqui, ó, não, ele encontrou a chave. Ou seja, ele não perdeu a chave. Não, ele encontrou a chave. Então, has he lost his key? No, he has found it. Então, eu estou combinando, né, gente? Aqui eu tenho no, vírgula, então acabou a parte de negação. E aí eu vou fazer um complemento na mesma frase, dando uma ideia afirmativa, né? É igual a gente faz também, por exemplo, em português. Ah, você estudou para a prova? Ela estudou para a prova? Aí você fala... Não, ela dormiu o dia inteiro, né? Ou seja, você fez a negativa e o complemento é uma outra ideia que você vai usar a frase na afirmativa, né? Porque he has found it é afirmativo. Mas aqui é para reforçar a ideia de que ele não perdeu a chave dele. No, he hasn't. Ponto. He has found it. Não, ele não perdeu a chave dele, ele a encontrou. Tá? Então é por isso. Voltando aqui. Did he lose his key? Yes, he did. No, he didn't. Né? Aqui, resposta curta. Se eu desse uma resposta longa na afirmativa, só para lembrar aqui, ó, vai ficar yes, he lost his key. Na afirmativa, eu não uso o verbo auxiliar did. Tá? Os verbos auxiliares, do, does e did de modo geral, na afirmativa resposta longa, eu não uso esses verbos auxiliares. Existe uma situação que você pode usar do ou does, né, mas aí é como advérbio, né, para dar uma ênfase. Eu falo assim, he does study every day. Ou I do work hard. Eu realmente trabalho duro, né? Trabalho muito. Então esse do aí, ou does, ele tem uma ideia, ele funciona como advérbio, né? Não como verbo. Só para dar o exemplo aqui, tá? Ok, então ficou claro que, vamos recapitular, né? A gente não vai ver os outros exemplos agora, vamos acabar vendo no outro vídeo. Mas só recapitulando. Present Perfect, presente perfeito, eu uso para ideias que têm conexão com o presente, né? No exemplo do vídeo, a gente viu o quê? Eu falo, I have lost my key. Eu perdi minha chave. Por quê? I don't have it now. Eu não tenho a chave agora, então eu perdi a chave. Eu posso usar o passado simples? Até posso, né? Tem algumas situações que você pode usar, mas a ideia é essa. No passado simples, eu falo assim, I lost my key last week. Eu perdi minha chave semana passada. É uma ação completa. Não é interesse na frase saber se eu tenho a chave agora, se eu não tenho, né? Ou seja, ela não tem conexão com o presente, porque eu posso ter perdido a chave semana passada e não ter encontrado, e posso ter perdido a chave semana passada e ter encontrado a chave, né? Eu falo assim, I lost my key last week, eu perdi a chave semana passada. I have found it today. Eu encontrei a chave hoje. Aí eu usei o present perfect para dar uma notícia nova, uma informação nova, que tem conexão com o presente, porque se eu falo I have found it today, quer dizer que eu tenho a chave agora. Eu encontrei a chave hoje, tá? Então, essa ideia. E no passado simples, né, a gente tem essa questão da ideia completada, concluída no passado, né? Ideia, ação, etc. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Só lembrando, gente, todos esses tópicos gramaticais que a gente está estudando aqui, né? Porque esse canal tem vídeo de gramática, vocabulário, inglês para negócios, inglês para concurso público,
leitura comentada, então tem muita coisa, né? E eu divido por playlists, então é bom você dar uma conferida, abre a página principal do canal e navega nas playlists. Playlists de nível básico são explicadas em português igual a este vídeo. E tem vídeos também inteiramente em inglês, tá? Então, assim, já tem um curso completo de gramática básica em inglês, explicado em português, tá? Que foi uma das primeiras playlists que eu gravei, só que ela não é tela de computador igual a gente está fazendo, né? Pegar o celular, escrevendo no caderno e eu ia mostrando a tela, tá? Mas assim, eu já gravei todo o conteúdo essencial. Tudo que você imaginar de gramática já tem. Mas eu estou revisitando a gramática com mais detalhes, né? Com mais informações, de uma forma mais organizada. Então, eu estou regravando esses vídeos. E essa lógica de basic, nível básico, explicação em português, e o intermediário avançado, tudo em inglês, vale para todos os tópicos, tanto para vocabulário, quanto para gramática, quanto inglês para negócios. Então, é um curso completo, né? Conteúdo completo mesmo. Tem mais de 800 vídeos disponíveis, então você pode navegar e verificar aí o que se aplica melhor ao que você precisa, né? E eu sempre vou adicionando vídeos novos. Don't forget to subscribe to the channel and hit the notification bell to get the latest updates. Não se esqueça, assine o canal, ative o sininho da notificação para receber atualizações. Dê um joinha, give a huge thumbs up if you enjoy the content from my videos, dê um joinha. E é isso, gente. Acompanhe aí, eu gravo vídeos semanalmente, tem vezes que eu me empolgo, gravo 3, 4 vídeos na semana, e tem vezes que eu fico um período maior, mas sempre tem conteúdo novo. E assim, não é por falta de conteúdo já disponível, porque já tem muita coisa aqui no canal, tá bom? See you next time. Até o próximo vídeo.